Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos fala a respeito da família, do casamento. Na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, Deus faz uma afirmação que parece meio óbvia, não tão importante assim, mas que infelizmente nós percebemos que o mundo atual virou as costas para essa verdade dita por Deus. Não é bom que o homem esteja só. O contexto aqui é o seguinte: se vocês pegarem o livro do Gênesis, no capítulo 2, vocês vão ver que Deus criou o homem, colocou-o em um jardim com frutos deliciosos à sua disposição, um jardim muito agradável. Deus então viu que o homem estava só e diz: não é bom que o homem esteja só. Deus então cria os animais, as aves, e vai passando esses animais diante do homem, e o homem vai dando nome aos animais. Mas mesmo assim, o homem não encontrou uma companheira que lhe fosse auxiliar, que o completasse. Aqui, meus irmãos, 2 pontos. O primeiro, esse que eu já salientei: não é bom que o homem esteja só. E nunca, talvez, nunca tanto, quanto agora, essa verdade ela é deixada de lado. Porque que, segundo estatísticas, nós vemos hoje em dia, e nós temos famílias, nós temos amigos, e vemos que é isso mesmo. Nós iremos encontrar homens de 30, 35, 40 anos em casa ainda, com os pais, solteiros, homens e mulheres, né?
vivendo com os seus pais. Não é bom que o homem esteja só. Mas se você perguntar a essas pessoas, não poucas dirão exatamente o contrário. É muito bom estar só. Eu não tenho responsabilidade com filhos e com família. Eu tenho o dinheiro do meu trabalho somente para mim. E posso até ainda usufruir dos benefícios de morar com meu pai e minha mãe, que mantém a casa. Isto é, percebe aqui quanto egoísmo está presente. E não é que eles estão vivendo solteiros na casa dos pais, aproveitando as facilidades que essa situação possa lhes oferecer, vivendo em castidade, em continência. Não, estão tendo vida sexual, estão vivendo em pecado mortal, pouco se atentando, pouco preocupados com a situação da sua alma. E nosso Senhor diz, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Meus irmãos, Deus criou o homem e a mulher para que eles constituíssem família. Deus criou o homem e a mulher para que o homem e a mulher, e somente o homem e a mulher, unindo-se, constituíssem, abençoados no santo matrimônio, constituíssem uma família para que ali eles se exercitassem no amor, fugindo de todo o egoísmo, lutando contra todo o egoísmo que persiste no nosso coração por causa do pecado original e dos nossos pecados pessoais. Então, essa primeira verdade tão esquecida, muito esquecida no mundo atual. Não são poucos os casos, por exemplo, de pessoas que vêm conversar ou que vêm se confessar e que relatam, né, que pecaram contra a castidade, que tiveram um contato sexual com o homem, com a mulher. Aí você vai e pergunta àquele homem que está ali relatando que pecou contra a castidade: meu santo, mas assim você pretende se casar? Assim você faz planos? Ah, padre, nem sei se eu quero casar. Isso tanto homem como mulher. Mas como assim? Você está falando que você caiu no pecado contra a castidade, mas desvinculou-se, separou-se sexo de família, ato sexual de família. Por quê? Porque eu quero viver apenas para a minha vontade, viver para o meu egoísmo, viver para o meu único prazer, totalmente para o meu prazer. Meus irmãos, metanoia, converter-se. Precisamos mudar de mentalidade, e aqui eu estou aplicando a um caso particular de vida sexual, de casamento, de matrimônio, mas não poucas vezes este princípio de eu vou viver para fazer a minha vontade, eu vou viver para buscar os meus prazeres, em outras circunstâncias, este mesmo princípio está presente. Isto é, eu não tenho clara a ideia e a intenção de eu vivo para a glória de Deus, para ser fiel à vontade de Deus, porque eu creio e eu acredito que na vontade de Deus está a minha felicidade aqui e lá, e no céu. Aqui neste mundo e aquela felicidade que não passa. Porque a astúcia, a tática do inimigo é dizer que no máximo, quem sabe, talvez duvidosamente, a fidelidade a Deus dará, duvidosamente, quem sabe, ninguém viu, duvidosamente a felicidade eterna. Mas aqui e agora, quem dá felicidade é o diabo. Aqui e agora, quem dá felicidade é o pecado. Aqui e agora, quem dá verdadeiro prazer
é a desobediência a Deus, e esta é a mentira de Satanás. Aqui e agora também, quem dá a verdadeira felicidade é Deus, porque foi Deus quem nos criou, e não tem lógica que nós encontremos a felicidade naquele que é contrário a Deus que nos criou. Então aqui também, aqui e agora nós iremos encontrar a felicidade naquele que nos criou, porque Deus nos criou para Ele, para a comunhão com Ele, comunhão esta que começa aqui e alcançará a sua plenitude na eternidade. Então não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, criou os animais. Deus olhou, o homem olhou os animais e deu nome aos animais, mas não encontrou em nenhum deles uma companheira que o completasse. Deus então envia um sono profundo para o homem, sobre o homem, e começa a criação da mulher. E é interessante, e é importante isso, o homem dormia enquanto Deus criava a mulher, para deixar claro que o homem não tem participação na criação da mulher. A mulher é criação de Deus tanto quanto o homem. A mulher é criatura de Deus tanto quanto o homem. A mulher tem dignidade como criatura de Deus tanto quanto o homem. E enquanto o homem dormia, Deus retira uma costela do homem e da costela do homem faz a mulher. E é também significativa esta imagem. Por quê? Porque se a Sagrada Escritura dissesse que Deus formou do barro a mulher, nós poderíamos dizer que a mulher era superior ou inferior ao homem, porque aquele barro poderia ser diferente. Mas não. Deus tirou da costela do homem, porque a mulher foi formada do mesmo barro do qual o homem foi formado. E a mulher foi insuflada, recebeu o mesmo sopro que o homem tinha recebido. É tanto que Deus não sopra novamente. É o mesmo sopro, o mesmo princípio de vida está presente na mulher. Ela pode ser uma perfeita companheira. É tanto que, quando o homem então, ele vê a mulher, ele fala pela primeira vez. É interessante, né? A palavra do homem pela primeira vez não é uma oração, que seria muito adequado. Não é um louvor diretamente voltado a Deus. É um louvor, mas um louvor indireto. Ele vai dizer assim: agora sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta sim me completa. Isto é, meus irmãos, Deus dá uma companheira para o homem, e Deus sabe o que verdadeiramente completa o homem. Por quê? Porque Deus é o Criador do homem e da mulher. E aí, se nós olharmos a sociedade atual, nós vemos quanta revolta contra a vontade de Deus. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. O mundo diz que é muito bom ficar só, que é muito bom ser solteiro, que é muito bom curtir a vida adoidado, que é muito bom não prestar contas a ninguém, que é muito bom não ter responsabilidade com ninguém. Com outras palavras, é muito bom ser egoísta. É muito bom não amar. Porque é isso o que está sendo dito quando tudo isso se diz. Segundo ponto, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o mundo moderno vai dizer: não é bem assim. Meu corpo, minhas regras, minha vontade é soberana. Eu sou dono do meu nariz e eu faço com a minha vida, e eu procuro o companheiro ou a companheira que mais me aprouver,
segundo a minha cabeça e segundo a minha vontade. Percebe? É a revolta da criatura contra o Criador. Deus que nos fez. Vamos usar aqui uma linguagem bem industrial. Deus tem o manual de instrução. Deus sabe como é que nós vamos funcionar bem. Mas o homem tem a pretensão, tem a ousadia, a arrogância, a prepotência de achar que ele sim, em detrimento de Deus, ele sabe o que é melhor para si, para a sua própria vida. Um terceiro ponto, a Sagrada Escritura diz que os animais passam diante dos homens, do homem, ele deu o nome a todos eles, mas não encontrou em nenhum deles algo que o completasse. E hoje em dia, nós vemos que as pessoas querem equiparar a posse de animais à família. Até apresentam como eu escolhi dividir a minha vida com essas pessoas, com esses animais, que são tudo para mim. Então quer dizer, enquanto a Sagrada Escritura, Deus mostra que os animais que são bons, que são criatura de Deus, que não devem ser maltratados, eles não nos completam, porque eles não têm a dignidade humana. O mundo moderno, que se esqueceu de Deus, que se revoltou contra Deus, quer apresentar os animais como que equiparados a Deus. Não é à toa que nós já nos habituamos a ouvir a expressão pai de pet. Parece algo doce, algo ingênuo, mas de doce e ingênuo não tem nada. E já começou a se popularizar ainda mais, não apenas a expressão pai de pet, mas pessoas casadas com pet, com animais. Pessoas que deixam as suas heranças para os seus pets, para os seus animais. Percebe aqui toda a estrutura de família que vai ruindo, e isso não é à toa, isso é muito bem pensado. Precisamos então, meus santos, voltar à palavra de Deus, voltar à revelação divina e fundar a nossa vida na palavra de Deus. Renunciar toda a arrogância de querer pautar a nossa vida pela nossa cabeça, de querer viver a nossa vida segundo a nossa lógica, mas procurar adequar a nossa vida e a nossa lógica à vontade de Deus. Senhor, a tua vontade é sempre boa, a tua vontade é sempre a melhor, a tua vontade é aquela que é verdadeiramente correta. Ensina-me, Senhor, a adequar a minha vida, a minha razão, os meus afetos à tua vontade. Percebe que esta oração, embora eu a esteja aplicando ao contexto da família, se aplica a tudo, né? Quem é que não pode fazer? Quem é que não deve fazer esta oração? Todos nós devemos fazê-la. Senhor, concede-me a graça de adequar a minha vida, os meus afetos, a minha inteligência, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, à tua vontade, à tua revelação. É a nossa tentação constante, meus santos. É tanto que o pecado dos nossos primeiros pais consistiu exatamente nisso, numa revolta contra a vontade de Deus e querer fazer as coisas segundo a sua própria lógica. Eu sou o dono do meu nariz, eu é que sou o conhecedor do bem e do mal. Então, já no início desta celebração, você vai pedindo a Deus, você é convidado a pedir a Deus a graça de ir arrancando, extirpando do seu coração toda a revolta contra a vontade de Deus. Primeiro, não é bom que o homem esteja só. Segundo,
Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Terceiro, nenhum animal é família, porque nenhum animal completou o homem. Somente a mulher completou o homem e o homem completou a mulher. E nós veremos mais adiante, São Paulo vai dizer que essa união do homem e da mulher é um sinal, é uma figura da união de Cristo com a igreja. Mas continuemos. No evangelho de hoje, então, retirado de Marcos, capítulo 10, nosso Senhor é posto à prova. Diz que alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da mulher. Por que para pô-lo à prova? Porque os fariseus conheciam Jesus, sabiam qual era a posição dele e sabiam que Moisés tinha permitido o divórcio. A gente às vezes ouve, as pessoas dizendo que a igreja ela deve liberar o divórcio. Meus santos, como é que a igreja pode fazer algo que o seu divino fundador foi tão obviamente contrário? Isto é, os fariseus, eles admitiam o divórcio. Moisés tinha admitido o divórcio. E Jesus, misericordioso, foi frontalmente contrário. Foi decididamente contrário. Foi claramente contrário. Ele disse, Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, então Jesus se refere ao Gênesis, no princípio não foi assim. No princípio Deus criou o homem para a mulher. E aí Jesus vai e diz, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. No entanto, desde o começo, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Está claro, meus santos? E está claro que, assim como no matrimônio, assim como em qualquer outra vocação que você abraça, você precisa suplicar a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não poderíamos ser fiéis a Ele em nada. Então nós precisamos suplicar a graça de Deus. Às vezes, eu encontro assim algum rapaz, e aí, padre, assim, a gente vê um rapaz mais ou menos bom, a gente já quer convidar para ser padre, Aí você pergunta, meu santo, você nunca pensou não em ser padre? Aí o rapaz vai e diz assim, eu não, eu quero é casar. Ser padre é muito difícil. É verdade que a vocação ao sacerdócio, São Paulo mesmo vai dizer lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que é uma vocação mais excelente. São Paulo vai dizer, é verdade. Mas é verdade também que aquela ênfase com que ele diz, eu não quero ser padre, não, eu quero é casar. Ser padre é muito difícil. Na cabeça dele, casar é muito fácil. Casar, é só prazer. É só alegria, entendeu? Do bebezinho e da criancinha fofinha. E não é assim. Os casais aqui presentes sabem que casar no Senhor, viver no Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, é comer um quilo de sal, uma saca de sal. Uma saca, por amor a nosso Senhor. Você vai, eu perdi agora o coletivo de sapo, que eu ia dizer assim, não é engolir um sapo, perdi o coletivo. Mas, por quê? Porque é morrer para si mesmo, é esquecer-se de si mesmo e viver. O homem
viver para a sua esposa e para os seus filhos. Ele já não tem vida própria. A vida dele é viver para a sua esposa e os seus filhos. A vida dela é viver para o seu esposo e os seus filhos. E nisto, tendo os sentimentos de Cristo no coração, que isso viveu, Jesus não viveu para si. Ele teve uma pró-existência. Então, quando o marido vive isso para com a sua família, quando a esposa vive isso para com a sua família, eles têm os sentimentos de Cristo no coração e, consequentemente, eles podem experimentar a felicidade de Cristo. Agora, quando cada um quer ser feliz, quando cada um grita para o outro, faça-me feliz, realize os meus gostos, me dê a felicidade, é um poço de egoísmo, de modo que eu vou pisá-la, se necessário for, para que ela me faça feliz. E quando isso não acontecer, eu vou traí-la, porque o que eu quero é ser feliz. Mas é um outro princípio, é uma outra realidade. E este princípio, meus santos, não é apenas para o casal. Este é o princípio cristão. Este é também o princípio na vida de um sacerdote. Isto é, ele, por amor a Cristo, ele será instrumento de felicidade e salvação para os seus. Ele não vai procurar a sua felicidade. Façam-me feliz, diz o padre à sua paróquia. Realize os meus sonhos. Torne a minha vida bem legal. Não é esse o significado da vida cristã, da vocação cristã. Então, meus irmãos, precisamos pedir a Deus que mude a nossa mentalidade. Então diz, né? Nosso Senhor vai e diz isso. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aquela história não entrou na cabeça deles. Diz então, versículo 10, em casa, eles estavam conversando isso no caminho. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Senhor, não estamos entendendo. O negócio está muito complicado. E Jesus vai e reafirma. E diz, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério também. Percebe aqui Jesus enfatiza. Aqui no Evangelho de São Marcos nós não encontramos, mas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, nós iremos encontrar. Aí São Pedro diz, Senhor, se é assim, é melhor não casar. Mateus capítulo 19, versículo 10. Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. E Jesus vai dizer, olhe, mas nem a todos este dom foi concedido. Isto é, nem todos têm o dom de abraçar a vida celibatária. E por quê? Isso que Pedro disse foi motivado por quê? Por algum egoísmo. Porque a vida de matrimônio é muito sacrificada. Eu não quero me sacrificar, eu quero buscar o prazer e fugir da dor. Mas quem tem este princípio na vida, não serve apenas para casar, isto é, não serve para casar, mas não serve para ser nada. Quem não está disposto a sofrer e a se sacrificar por ninguém, não serve para nada a não ser para pecar. Porque para tudo na vida, o espírito de sacrifício é necessário. Para você ser padre, para você ser freira, para você ser casado, para você ser um celibatário no século, no mundo. O espírito de se configurar a Cristo. É por isso que São Paulo vai dizer, na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25, São Paulo vai dizer, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou.
Isto é, percebe? O relacionamento de marido e mulher deve ser iluminado e inspirado pelo relacionamento de Cristo para com a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela, sacrificando-se por ela. Como é que deve ser então o nosso amor? O nosso amor tem que ter um aspecto estaurológico, um aspecto de cruz. Porque se for um amor movido simplesmente pela paixão no sentido de sentimento arrebatador, né? Paixão no sentido humano, não no sentido de paixão, de sofrimento, né? De impulsos. Se o nosso amor é apenas movido por isso, com facilidade cairemos no egoísmo. É interessante, às vezes assim, vem um casal muito apaixonado e já quer marcar a data do casamento e já namoram, sei lá, há um ano. Se possível, esperar um pouquinho para que essa paixão passe é a melhor coisa. Para quê? Para que com clareza, sem essa onda arrebatadora de sentimento, desprovido de tanto sentimento, com mais clareza, você diga assim, é o que eu quero. Porque às vezes a pessoa está tão apaixonada, que ela sequer consegue pensar na possibilidade de que a sua futura esposa, o seu futuro marido, tem sequer defeito. Ah, ele é a minha cara metade. Ah, ele é a tampa da minha panela. Entendeu? Ah, ok, ele é a tampa da sua panela, a sua cara metade, entendeu? Mas ele tem defeito. Ele é doente. Ele tem pecado original. Ela tem defeito. Ela é doente. Ela tem pecado original. Eu já falei em casamento, não sei se eu já falei numa missa. O primeiro casamento que eu celebrei, eu era diácono, e foi meio desastroso. O noivo pediu para ter uma entrada própria. E eu, diácono ainda, primeiro casamento, deixei, né? Então, você quer ter uma entrada própria, vai. E as portas estavam fechadas, ele quis entrar com as portas fechadas. Então, tá bom. Começou a trilha sonora. Eu olhei para o coroinha e disse, é a música do Superman? Era a trilha sonora do Superman. Digo, crê em Deus Pai, Jesus, o homem vai entrar assim, né? A porta abriu, ele entrou, mas eu captei a mensagem. Eu deixei, ele entrou, tudinho, rezei para que a mulher não entrasse de Mulher Maravilha, entrou de Ave Maria. Quando ela entrou, eu virei, acolhi os dois, muito bem, vocês estão muito bonitos, Deus abençoe. Mas minha santinha, quero lhe dizer uma coisa, ele não é o Superman. Mas é verdade, meus santos. Seria a maior frustração para ela. Ela estava colocando na cabeça dela o quê? Que ele era o homem perfeito? É a maior falta de caridade. Você ter uma expectativa dessa de uma pessoa. E aquele casamento teria tudo para se frustrar. Se você espera a perfeição do seu companheiro e da sua companheira. Ele é falho. Ela é limitada. Ela tem pecados. E ele também. Vocês são egoístas. E vocês dois terão que lutar contra isso para crescer no amor e para terem os mesmos sentimentos de Cristo no coração. E neste relacionamento de amor e na abertura aos filhos, vocês vão crescendo na amizade com Deus, na vida interior, na vida de santidade. E nós precisamos, meus santos, nos abrir a esta verdade, isto é, de dizer, Senhor, eu creio que a tua vontade, Senhor, é a melhor. Eu creio, Senhor, que insistir e persistir no matrimônio, com todas as dificuldades, esta é a tua vontade e é a melhor para mim, para ele e para os nossos filhos. Não é à toa que no final do evangelho de hoje, Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas. É verdade que aqui mostra, de alguma maneira nós poderíamos entrar aqui pelo caminho da abertura à vida, da generosidade na abertura à vida do casal. Deixai vir a mim as criancinhas, os casais devem isso dizer.
recusando, né, DIU, anticoncepcional, camisinha, coito interrompido, deixai vir a mim as criancinhas, mas também, se não até principalmente, isto que Jesus diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Se nós não tivermos uma mentalidade espiritual de criança, de acolhimento da vontade de Deus, de obediência à vontade de Deus, de fé na palavra de Deus, como uma criança que confia no seu pai e na sua mãe, nós iremos o quê? Nos revoltar contra a vontade de Deus. E iremos dizer o quê? É bom que o homem esteja só. Por que não homem com homem, mulher com mulher? Por que não pai de pet e casado com pet? E por que não separar-se? Isto é, você vai se revoltar contra tudo aquilo que Jesus disse, que é o que nós encontramos no mundo. Por quê? Porque o mundo quer ser adulto diante de Deus, adulto a tal ponto de contradizer os ensinamentos do próprio Deus, achando que sabe mais do que o próprio Criador. Peçamos, meus santos, nesta liturgia, todos nós, os casados, os solteiros, os consagrados, peçamos a Deus a graça de um coração de criança, que acolhe com toda a confiança a vontade de Deus e com toda a generosidade procura vivê-la em todos os seus aspectos, suplicando sempre a sua graça, sem a qual nada podemos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,